Então vamos lá, dar continuidade a esses estudos relacionados ao final da Revolução Francesa. Os franceses começaram a conquistar várias transformações na sociedade decorrentes dessa revolução. A mais significativa até então era, além da tomada da Bastilha, de fato aquele documento que tornava a França um país constitucionalista com a Constituição. E aí se formou depois disso uma convenção nacional. Então o que era isso? Era uma forma de se estabelecer aquilo que foi determinado pela Constituição. Já que o rei não ia ter esse poder absoluto, mas continuava sendo o rei na França, era preciso que houvessem parlamentares ali para decidir junto com o rei. Então foi instituído aí o que eles chamaram de Convenção Nacional, que se dividiam basicamente em dois grupos, porque esses revolucionários também passaram a se dividir, as ideias passaram a ser ideias diferentes, né? Então, assim, sentavam do lado direito do rei, na convenção, os que vão ser chamados de jacobinos, que era o grupo mais radical, eram os revolucionários mais radicais. Sentavam do lado esquerdo do rei o grupo que nós chamaremos de girondinos, que possuíam ideias mais moderadas. Eu trouxe para vocês essa divisão certinha com as características dos girondinos e dos jacobinos, né? Que grupos pertenciam e faziam parte dos girondinos e quais eram os setores da sociedade que se encaixavam nos jacobinos. Então, o que acontece? O rei, que tinha um poder limitado, ele precisava governar junto com a Convenção Nacional, que era formado por esses dois grupos. E alguns grupos que não se encaixavam nem nos jacobinos, nem nos girondinos, que passaram a ser considerados como um grupo do centro, ou as pessoas que tinham ideias independentes, né? Então, os girondinos, quem fazia parte do grupo dos girondinos? A alta burguesia, ou seja, os comerciantes, mas os que eram mais ricos, era um grupo conservador que se sentavam do lado direito do rei. Os jacobinos fazia parte desse grupo, a pequena e a média burguesia. Então, assim, economicamente eles estavam inferior à alta burguesia, aos girondinos. Eles se intitulavam de progressistas e eles se sentavam sempre do lado esquerdo do rei. Então, assim, essa ideia na política que a gente tem de direita e de esquerda, um partido que é de direita, um partido que é de esquerda, ela vem daí, da Revolução Francesa, né? Os radicais, que eram os jacobinos, sentavam do lado esquerdo, os mais liberais, porém conservadores, sentavam do lado direito. Toda essa situação política fez com que o rei tentasse fugir da França, buscasse apoio em outro país, no caso na Áustria, e retornasse à França para tomar novamente o seu poder de fato, o poder absolutista. Então ele faz essa tentativa frustrada de fuga da França, ele é pego na saída e sua família, que ia com ele, esposa, rainha, Maria Antonieta, irmã e filhos, são pegos e aí são presos. Porque se entende que o rei, quando decide fugir da França, ele estava conspirando contra a França. Então eles entenderam como um crime, a França já estava tomada pelos revolucionários e prenderam o rei para decidir o que se fazia com o rei depois, como ele seria julgado e como seria a sua punição. Quanto mais o tempo passava, mais a propagação dessa revolução ela era estendida e mais as conquistas inflamavam o todo, né? Todos que moravam na França. Então, assim, o rei acabou sendo executado em 1793. Se usou bastante durante a Revolução Francesa a guilhotina, que é essa construção feita de madeira com uma lâmina acima para decapitar, para que a decapitação fosse mais rápida. Naquela época era muito comum as pessoas serem punidas à morte por decapitação, não é? Então, assim, a guilhotina ela foi criada basicamente durante a Revolução
francesa. E ela foi muito utilizada pelos revolucionários e antes da Revolução, de fato, ela foi utilizada também pelo rei, né, contra os seus inimigos. Então, o rei é guilhotinado porque eles julgam esse crime como imperdoável. Para esses revolucionários que já estavam em uma fase bem radical da Revolução, era preciso que o rei morresse para que, de fato, houvesse a anulação total do absolutismo na França. E o rei é condenado à morte, e depois que o rei é condenado à morte, a rainha também vai à guilhotina e vai ser executada. Então, nós temos um ponto interessante, né, nesse contexto da Revolução. O rei, principal símbolo do absolutismo na França, ele morreu nas mãos dos revolucionários. Então, para vocês entenderem a proporção que tomou a Revolução Francesa. Por isso que é a revolução mais importante da história, porque além de todas as transformações dentro da França, ela teve uma expansão muito grande no que diz respeito a todas essas conquistas. Mas enfim, quando o rei morre, existe uma divergência entre os dois grupos que ficaram, que vocês lembram, girondinos e jacobinos, e os jacobinos tomam o poder, que é justamente o grupo mais radical, em que essa questão da violência ela está mais aflorada entre os jacobinos. E dentro do grupo dos jacobinos se destaca uma pessoa que foi uma das pessoas mais ativas nesse processo revolucionário, que é o Robespierre. Então, a princípio, ele vai governar, vai encaminhar esse governo na França, que é um governo que vai ser intitulado de governo republicano. A França, nesse processo revolucionário, ela traz, além das várias conquistas sociais, ela traz algo que fica marcado na história, que é o lema que esses revolucionários levantavam e erguiam a sua voz para reivindicar o que eles achavam primordial dentro desse processo, que era liberdade, igualdade e fraternidade. Como os franceses falavam, liberté, égalité, fraternité. Para esses revolucionários, isso, na verdade, representava todo o objetivo da Revolução. E esse lema acaba se expandindo, né? Não fica só na França. Como eu falei para vocês, a Revolução Francesa ela tem uma importância aí mundial, tanto que é o acontecimento histórico que marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então, não esquecer dessa bandeira assim, e do lema da Revolução. E a Revolução ela passa por diferentes fases, desde o início dessa Revolução, que é muito mais acentuada lá na convocação dos Estados Gerais pelo rei, a promulgação da Constituição, a tentativa de fuga do rei, a Convenção Nacional, o governo dos jacobinos e agora nós vamos ver o governo dos girondinos, não é? Então, assim, depois que o poder absoluto ele é abolido da França, e simbolicamente, e principalmente quando o rei morre na guilhotina, ainda assim existe um processo revolucionário vigente na França, que é a briga entre esses dois grupos que outrora estavam unidos contra o poder absoluto e agora estavam inimigos, girondinos e jacobinos. Então, os girondinos estavam no poder, principalmente na figura de Robespierre, e muito se conquistou na França com Robespierre, mas além de tudo, além dessas transformações na sociedade, houve um período de muita violência na França, porque Robespierre, todo aquele que era considerado inimigo do seu governo, que discordava da ideologia jacobina, ele mandava ser guilhotinado. Então foi um período de muito derramamento de sangue na França. Mas os girondinos tomam o poder, e Robespierre, que tanto mandou guilhotinar pessoas, acaba sendo vítima dessa guilhotina. Então, ele é executado na guilhotina, em praça pública. Então, vocês entendem o rumo dessa revolução, não é? Ela acontece e ela se desenvolve de tal maneira que os grupos revolucionários estão agora embatendo entre si. Então, os girondinos assumem o poder. Novamente, nós temos uma nova constituição a ser elaborada a partir de ideias que emanam do grupo dos girondinos. E a França agora estava nas mãos dos girondinos. Esse novo governo ele é conhecido como o Diretório. Então,
O grupo dos girondinos liderava a França, mas sendo muitas vezes perseguido e submetido a algumas tentativas de golpes. Então, assim, isso é tão acentuado que um golpe dá certo, que é conhecido como o golpe do 18 Brumário, em que Napoleão Bonaparte toma o poder na França e passa a governar, que aí nós vamos entrar em uma outra história, que é a era de Napoleão na França, tá certo? Mas qual é a característica do diretório do governo dos girondinos? Vocês lembram que os jacobinos eram os radicais? Mais que os jacobinos faziam parte da baixa burguesia, ou seja, dos comerciantes, dos camponeses, daquelas pessoas que tinham até uma colocação econômica significativa na sociedade francesa, mas na verdade não eram ricos, não tinham status social. Os girondinos representava a burguesia mais atuante no setor financeiro. Então, eram mais ricos os girondinos. Quando os girondinos assumem nesse governo diretório, a França ela passa a ter um governo mais elitizado, porque os girondinos vão, na sua ideologia política, atender às necessidades dessa nobreza, dessa nova nobreza composta pelos burgueses, pela alta burguesia. Por isso que vai haver essas tentativas de golpe. Muita parte da população vai ficar descontente com esse governo. No dia 18 de novembro de 1799, ocorre o golpe de 18 Brumário, conhecido na história como golpe de 18 Brumário, que é quando Napoleão Bonaparte assume o poder na França e depois disso passa 15 anos como principal líder e transforma a França, né? Ele vai trazer um governo mais pacífico. A França passa aí por muitos anos de revolução, mesmo depois do absolutismo ela continua em revolução. Então o Napoleão Bonaparte vai trazer isso, esse caráter pacífico para a França, vai transformar a França, vai alinhar essa sociedade, não é? De uma forma geral, traz muitos benefícios. Mas é importante que vocês entendam que isso tudo ocorre a partir de um golpe, ele toma o poder, e é preciso que vocês entendam também que havia uma ligação entre Napoleão Bonaparte e alguns integrantes dos girondinos. Então, assim, o que acontece? Os girondinos que governavam a França através do diretório estavam em constante medo, principalmente dos jacobinos retomarem o poder. Então, assim, alguns girondinos apoiaram o golpe de Napoleão Bonaparte para que ele pudesse governar e que a classe dos girondinos continuassem sendo beneficiados no governo de Napoleão Bonaparte. Então, a gente finaliza aqui essa primeira parte, pelo menos finalizamos a questão da Revolução Francesa. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o governo de Napoleão Bonaparte na França.